queridos, paz do Senhor. É um motivo de alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Agradeço ao pastor Wellerson que nos permitiu usar aqui a tribuna. Agradeço a irmã Tássila, que foi a que entrou em contato conosco. Louvo a Deus pela vida dela. O Senhor abençoe. Agradeço ao pastor José Elias, que veio nos acompanhando, e todos os demais obreiros. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18, um texto bem conhecido, e eu quero tomá-lo como base nessa noite, para falarmos um pouco com base no tema: sejam cheios do Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito Santo. Diz o texto: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas. Tem texto que diz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido. Eu quero falar um pouco sobre o que Deus colocou em nosso coração relacionado ao tema. A carta aos Efésios, ela enfatiza muito a unidade da igreja como um corpo de Cristo, e também ele traz instruções sobre a vida cristã. Ao observar a carta, ela trata também de questões matrimonial, conjugal. Ela fala também desse relacionamento conjugal e faz uma comparação, um paralelo com a igreja, Cristo e a igreja. A carta, ao observar a carta de uma forma geral, muitas das vezes a carta ela é chamada de carta à igreja, ao invés de carta a indivíduos. A carta ela teve como destino ou destinatário o corpo coletivo de cristãos em Éfeso. O livro de Efésios, ele foi escrito por Paulo, provavelmente entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, durante o seu período de prisão em Roma. Éfeso era uma cidade próspera da Ásia Menor. Éfeso era conhecida por sua adoração à deusa Ártemis e também por seu centro comercial. O contexto cultural da cidade, da época, ela incluía uma forte imoralidade sexual e também práticas pagãs que eram comuns na sociedade da época. A carta buscava corrigir comportamento e também oferecer uma visão da vida cristã que se era totalmente oposta ou se opunha aos padrões culturais daquela época. Há um relativismo implantado, impregnado na nossa sociedade nos dias atuais em relação ao que os ímpios praticam lá fora, pois é nas trevas que é necessário que a nossa luz, a luz de Cristo, ela venha a aparecer, e é lá que nós vamos acender a luz do Espírito de Deus em nossas vidas. O maior problema são aqueles que deveriam ser luz, mas se amoldam à maneira ou ao costume cultural do mundo, ao estilo que o mundo caminha. Muitos dentre nós se amoldam a este estilo e querem caminhar como igreja, porém anda em um padrão a qual o mundo lá fora ele caminha. E Paulo corrigiu a igreja de Éfeso justamente nesse fator. Ele trabalha comportamentos. O comportamento é um padrão que está descrito na doutrina da palavra de Deus. E ao observar a Bíblia, aqueles que deveriam condenar as obras das trevas estavam se adaptando ao mesmo modo, ou seja, não tinha autoridade para se opor
a maneira que as trevas agiam, andavam e praticavam. E eles estavam andando no mesmo padrão. E Paulo escreve essa carta justamente para alertar a igreja de Éfeso, para chamar a atenção da igreja. Ela deveria andar de uma maneira diferente, se opondo a toda a questão a qual havia naquela cidade. Ao olhar o texto sagrado, a Bíblia ela traz várias alertas para mim, para você, para nós. Estamos aqui num trabalho, uma semana profética. É o local apropriado para Deus falar com você, comigo, falar conosco. Na maioria das vezes nós queremos Deus falando conosco por meio do ato da profecia, levantar alguém e dizer: assim diz o Senhor. A maioria das vezes nós procuramos esse método para que Deus fale conosco. Deus tem falado conosco todos os dias. Deus fala por meio da natureza. Deus fala em sonhos ou visão da noite, segundo o que descreve Jó no capítulo 33, a partir do verso 14. E a Bíblia diz que Deus assim faz para apartar o homem de descer a sua vida à cova e a sua alma passar pela espada. Descer a cova fala de morte, passar pela espada fala do juízo de Deus que virá sobre a vida dos ímpios. E ao olhar o texto sagrado, todos são aqueles que têm acesso à televisão, rede social, está sendo noticiado. Los Angeles está sendo um palco de um incêndio devastador, após famosos zombarem de Deus, e não teve nenhum voto. A mãe teve 3, não sei quem teve não sei quanto, porém Deus não teve nenhum voto. A apresentadora disse que nenhuma surpresa havia na cidade sem Deus. E poucos dias depois foram surpreendidos por um incêndio. Há uma imagem sendo rodando, noticiando que apenas a casa de um pastor, ela não foi queimada, todas as demais foram. Não sei, a internet hoje é tanta questão que a gente não pode acreditar em tudo, mas é algo que até os jornais estão noticiando como uma fonte de verdade. E ao olhar o que Paulo estava apresentando, Paulo ele apresenta uma lista de comportamentos que devem ser evitados por nós. E isso ele traz com algo, primeiro ponto que ele descreve, como imoralidade sexual. Ele vem repreendendo sobre isso. Segundo, as impurezas. Terceiro, ele fala da ganância. E Paulo trabalha com isso, com a igreja, com muita propriedade. Sabemos que uma das descrições atuais, a qual o mundo caminha, a imoralidade sexual, ela vem aumentando cada dia no nosso meio. Cada dia que passa aumenta, cada dia que passa as questões desastrosas. E a rede social, ela vem noticiando, notificando, e a igreja do Senhor vem sendo envergonhada lá fora por causa de alguns que se denominam igreja, mas porém não tomam parte na igreja do Senhor Jesus. Praticam suas questões, praticam seus pecados, porém Deus os convida a andar de acordo, conforme o padrão da palavra de Deus. E ao olhar a Bíblia Sagrada, Paulo ele critica a embriaguez da época. Ele exorta os cristãos a serem cheios do Espírito Santo de Deus. E ele fala que isso era um resultado em um culto onde havia uma plena comunhão com Deus. Existem 3 maneiras de eu, você e nós nos relacionar com Deus, e a gente consegue visualizar isso entre nós. Primeira forma de relacionamento, casual. Há pessoas que casualmente ele se relaciona com Deus, casualmente ele comparece à oração da igreja, casualmente ele vem ao templo. Alguns só vêm pós pandemia, ele vem mal na ceia.
E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus não quer esse tipo de relacionamento conosco, casual. O segundo tipo de relacionamento é o relacionamento por interesse. Se eu estou desempregado, aí eu sei aonde buscar. Se eu estou doente, eu sei aonde ir. Eu fui ao médico, o médico disse: ó, para mim aqui findou. A ciência não tem recurso, não há mais jeito. Aí a gente vai para onde? Eu vou para a igreja, eu vou pedir o pastor, eu vou para a oração. Aí ele ora, você acha a figurinha 5 a 6, na oração de 5 a 6, ele ou ela está. Se o desemprego bateu, a lata está ficando vazia, você acha ele na oração, você acha ele no estudo da palavra, você acha ele na escola bíblica dominical, você acha ele em todo o evento. Se o pastor convidar para o evangelismo, ele está agarrado. Se o pastor convidar para fazer visita, lá está a pessoa, porque ele começa a se envolver, porque ele tem um interesse. Qual é o interesse? Que Deus venha intervir na sua situação e venha amenizar, ou venha curá-lo, venha tirar aquilo que está o oprimindo, aquilo que estava atrapalhando a sua vida, porque ele quer estar bem. Ao olhar o texto sagrado, Paulo ele critica esse tipo de relacionamento. Mas o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você é um relacionamento íntimo. É aquele tipo de relacionamento. O seu marido que está aí do seu lado, ele pode ser chato, ele pode ser enjoado, mas você se relaciona com ele. Se chegar qualquer outra mulher do lado dele, a inveja, não é ela que vai chegar, é o ciúme. Ele pode ser chato, enjoado, ignorante, mas deixa aproximar uma outra mulher do lado dele. Os seus olhos já vão brilhar de uma forma que a raiva vai chegar e você já quer saber o que aquela está falando com o meu marido. Isso é intimidade. O íntimo, ele tem ciúme. E diz a Bíblia que Deus, ele tem ciúme de nós. Mas Paulo dá uma orientação: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O vinho era um elemento muito comum na vida social em Éfeso na época. O vinho era algo que estava na mesa de todo o povo daquela região. Era cultural, estava na cultura deles. A bebida alcoólica, ela leva à perda do controle, e as consequências que são geradas por ela é tentação, e o excesso da bebida, ela leva à degradação moral. E a gente vê isso na nossa sociedade. Olha aquele que se embriaga, ele cai na calçada, ele faz coisas que a família fica com vergonha, porque é degradante, a degradação moral. E isso tem famílias que são tomadas de uma forma que o filho se ausenta do pai porque ele se embriaga. Eu sei o que é isso. Por várias vezes alguém batia na minha porta, porque meu pai estava deitado lá no asfalto quente, e alguém colocou um papelão debaixo do rosto dele, e ia lá me chamar para buscar porque estava lá embriagado. Alguém na madrugada, meu pai chegava do serviço, passava no boteco, tomava com uma, duas, ele caía, e lá ele ficava deitado. Aí ele dormia, e dava 1h da manhã, alguém estava no meu portão falando: seu pai está caído à beira da estrada. Eu sei o que é isso. Mas ao olhar o texto sagrado, vivemos em uma geração que estão romantizando o pecado, estão normalizando o pecado. Antes, quem adulterava sentia vergonha, se escondia, se arrependia. Hoje não. Hoje o adúltero, ele dá entrevista, ele grava vídeo, ele ganha seguidor, ele ganha apoiador na rede social. A nossa geração é uma geração que, quando a gente olha
daqui para fora, a gente começa a ver. Nós falamos muito do pecado lá de fora, mas tem muito entre nós que não está diferente de quem está lá fora. E a Bíblia nos convida a sermos diferentes, andar diferente, ser diferente. É andar com uma vida pautada na palavra de Deus, é andar em acordo com as Escrituras, é andar em acordo com o mandamento sagrado. E Deus nos convida para esta era, uma igreja aonde Deus, Ele seja o centro, não eu e você. Estamos vivendo numa geração que convivemos com o Evangelho, que Ele colocou eu e você no centro. A cruz agora é nossa, parece que é nós que morremos. Jesus saiu de cena, parece que Jesus se tornou apenas um mero servo, empregado meu e seu. Eu chego aqui, você tem que fazer. Não, Jesus não faz porque Ele tem que fazer, Ele faz porque Ele te ama, Ele faz pela misericórdia, Ele nos socorre, Ele estende a sua mão. A mão dele não está encolhida para poder nos salvar, nem o ouvido dele agravado para que não nos ouça. A vontade de Deus é que eu e você sejamos luz em meio às trevas. Aleluia! Jesus virou e disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele, falando dentro do contexto, ele diz: não pode pegar uma luz e esconder ela debaixo do lumière. Não, ela é colocada no velador e ela clareia todos que estão na casa. Eu e você precisamos entender a proposta de Deus. Buscar a pureza é uma responsabilidade de todo cristão. Deus espera que a nossa geração ela seja como a geração de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se Nabucodonosor levantar uma estátua da ideologia de gênero, nós não venhamos nos dobrar para ela, diante dela, mas possamos ficar de pé e dizer: ó Rei, vive para sempre. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, eu morro lá, mas eu não negarei o nome do meu Deus. Estamos convivendo com uma geração. Outro dia uma irmã me pede uma oração, porque ela tinha 4 empregos e ela perdeu 2. E ela deduziu que a perda do emprego foi porque a vizinha de frente, as vizinhas dela, morria de inveja dela. E aí ela perdeu o emprego. Por isso ela estava chateada. E eu comecei a fazer umas perguntas para aquela irmã. Eu disse: irmã, vamos entender melhor esse processo. A senhora, durante esse período, a senhora tirou um período de jejum e oração, e a senhora abençoou a casa onde a senhora trabalhou? Não. A senhora abençoou os seus patrões para não faltar para eles e também não faltar para você? Não. A senhora algum dia entrou dentro dessa casa cheia do Espírito de Deus e começou a abençoar toda a mobília? Não. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. A senhora já parou para fazer uma avaliação? Porque talvez o início do seu trabalho ele tinha qualidade. Depois do tempo habitual, costumeiro, de estar lá toda semana, todo mês, a senhora relaxou. A senhora já parou para observar isso? Não. Então como é que a senhora está culpando a inveja das vizinhas? E eu virei para ela e disse: irmã, faz o seguinte, larga Jesus, abraça a inveja. Ela: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei: não precisa me repreender. Larga Jesus e abraça a inveja. A sua inveja é mais forte, é mais poderosa do que o seu Cristo. A minha Bíblia diz que Ele me guarda debaixo das suas asas, aonde eu tenho um lugar de segurança. Mas para você, você não está no local de segurança. A inveja chegou lá e tirou de você algo que Deus te deu, segundo a sua própria palavra. Estamos convivendo com uma geração que ela acredita mais em questões externas do que no que a palavra de Deus ela diz para nós. E Deus quer levantar uma geração. Eu venho falando o seguinte:
2024, teve a virada de ano. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que virou na sua vida? Virou o quê? Quem estava devendo continua devendo. Quem estava mentindo continua mentiroso. Quem estava adulterando continua no adultério. Quem estava prostituindo continua na prostituição. Quem estava no engano continua enganando. Quem não gosta de pagar é mal pagador, continua do mesmo jeito. Mudou o que na sua vida? Eu sempre digo o seguinte, pastor Wellington: mudou o número. Saiu o 4, entrou o 5, só isso. Mas a vida continua a mesma. Mas eu não posso me conformar com isso. O que eu tenho que mudar é mudar o meu entendimento, é mudar a forma de eu ver, é mudar a forma de eu ser, é mudar a forma minha como um servo, como cristão. É eu chegar aqui e dizer: meu Deus, eu preciso ser melhor, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor, porque eu quero te servir melhor, quero te adorar melhor, quero ser um profeta na tua casa. Eu quero ir aonde tu me mandar, eu quero fazer o que tu me orientar. Aleluia! Nós somos convocados a imitar a Deus, segundo o relato de Paulo. A imitação, ela se destaca como uma responsabilidade moral. O amor é a característica central da vida cristã. Há uma geração corrompida lá fora, e nós não somos imitadores do mundo. Nós andamos diferente do mundo, falamos diferente do mundo, somos diferente do mundo, porque quem rege a nossa vida não é o mundo. O mundo jaz no maligno, mas a igreja está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos estão em Cristo aqui nesta noite? Jesus te chama para uma centralidade de uma vida cristã com base na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitos de nós dizemos que é difícil servir a Deus, né? Não, a dificuldade é você e eu que colocamos. Servir a Deus é fácil. Ai, irmão, estou no deserto. O deserto é para nós. Foi no deserto que Agar viu o anjo aparecer e ela viu fluir uma fonte de água. É no deserto que Jesus foi tentado e ele venceu Satanás. Mas tem gente que está no deserto, parece que é um negócio, Deus não está nem aí para ele está abandonado, Deus não faz nada por ele e por ela. Mas aí eu te pergunto: o que você tem feito para Deus? Quando eu olho para o texto sagrado, cheios do Espírito, como está a tua vida? Uma uva amassada, ela vira vinho. Uma azeitona amassada, ela vira azeite ou óleo. Uma rosa amassada, ela vira perfume. O trigo amassado, ele vira pão. O barro amassado, ele vira vaso. Mas o joio amassado, ele vira veneno. Qual essência está dentro de você? Eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você pergunte a quem está do teu lado, a ele ou a ela, qual é a essência que está dentro de você? O vinho é símbolo de alegria, a essência da alegria está dentro de você. Ali no Salmo de número 51, foi um dos pedidos dele na sua oração: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia! Pastores têm que inventar agora para atrair o povo. Não estou falando do caso daqui, porque o povo está perdendo a alegria de ser salvo. O salvo, ele tem felicidade. O salvo, ele tem alegria. O salvo, ele tem prazer nas coisas do Senhor. O salvo, ele tem prazer em aprender da palavra. O salvo, ele tem prazer em ouvir da palavra. O salvo, ele tem prazer em adorar a Deus. Ei, eu e você éramos para chegar aqui e estar cheio de fogo, cheio do Espírito, para esperar o cantor cantar o hino de fogo, para não ficar cheio de fogo. Não! Se você depende de hino de fogo, é fogo de palha. O fogo tem que arder na tua alma, o fogo tem que arder no teu espírito, o fogo tem que estar aceso aí dentro, o fogo tem que estar queimando. Aleluia! Oh, glória!
pregação nossa. Eu acabei de pregar, entreguei o microfone para o pastor, ele deu os avisos, ele ia dar a bênção apostólica. Quando eu olhei para a igreja, Deus me deu uma visão como uma irmã. Eu via como se fosse uma areia muito fininha, com um leite muito branco, e abriu um buraco na cabeça dela, e eu vi uma vasilha prateada entornando no alto da cabeça, e eu lá do púlpito eu conseguia ver aquela parte leitosa passando nos ossos da irmã. E o Senhor disse: diga a ela que eu estou calcificando os ossos dela. Aí eu falei: pastor, espera, desce lá e unge aquela irmã e ore com ela. Ele me entregou o microfone e disse: então diga o que Deus está te mostrando. E eu contei. A igreja orou e acabou a oração. Ela subiu no altar, pegou o pastor e me pegou e disse assim: deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu vim essa semana do médico, e o médico disse que eu estou com osteoporose. Eu quero que o senhor conte a visão de novo para mim. Eu disse: Deus está calcificando os seus ossos. Ela falou: então Jesus me curou, porque eu senti um fogo me queimando. Ei, esse Jesus está aqui nessa noite. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda opera milagres. Ele ainda faz maravilha. Ele ainda opera o sobrenatural. O azeite é símbolo de cura. Qual é a essência que está dentro de você? Qual a essência está dentro de você? Eu tenho falado com a minha esposa. A essência de Cristo que está em mim não pode mudar em função ao que o Senhor fizer comigo, pastor Edson. A essência de Cristo dentro de você não pode mudar em função ao que o outro faz com você. Se Cristo está aí dentro, você tem que permanecer com Cristo, independente do que o outro faz. O Espírito de Deus está habitando aí, a casa é morada dele, é onde ele habita. Então o fruto do Espírito ele vai manifestar. Não, eu fico irado, não. Domínio próprio, ele te dá o domínio próprio. Você tem controle da situação, você tem governo, você tem direção, porque uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida aonde manifesta o fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas um dia de um culto de avivamento. Ser cheio do Espírito Santo não é eu ou você tirar um dia de jejum e oração, não. Ser cheio do Espírito Santo não é você vir para participar da semana profética, não. Você pode até ser cheio ou cheia aqui, mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é entoar um louvor de fogo, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de dedicação, é ter uma vida de compromisso, é ter uma vida de responsabilidade da vida cristã. Isso é ser cheio. Devemos preparar o nosso coração para buscar o Senhor. É por isso que Isaías profetizou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deus está perto de nós. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ei, Jesus está na casa, ele está presente aqui. Ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar o quadro, ele pode entrar lá e transformar o milagre lá na tua casa, na tua vida e na tua família. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Estamos convivendo com uma geração que acha que o pastor é responsável por ensinar os filhos a caminhar com o Senhor. Estamos convivendo com uma geração que acha que o
lei do Senhor no meu filho. Só que a Bíblia diz o contrário, Deuteronômio 6. A Bíblia fala para os pais: assim como está no teu coração, ensina o teu filho a sentado ao redor da mesa, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Ensina a lei do Senhor, a lei que já está no coração do pai. Pai que não participa, pastor Zé Elias, do estudo da palavra, ele não gosta. Pai que não gosta de participar da EBD, aí o que ele vai ensinar para o filho? Ei, deixa eu te contar um testemunho que eu ouvi de uma professora. Aleluia! Ela contou para mim, mas a minha esposa. Ela chegou na escola, ela não podia nem olhar para o lado, parecia que a cabeça dela ia explodir. E diz ela que um menino de 6 anos de idade observou ela, aproximou da mesa e disse assim: tia, o que está acontecendo com você? Ela disse: nada. Ele disse: não, o seu rosto está diferente. Aí ela disse que agachou próximo a ele e disse: a tia está morrendo de dor de cabeça. Aí ele virou para ela e disse assim: ajoelhe aqui. Ela ajoelhou, ele colocou a mãozinha na testa dela e ele disse assim: enfermidade, o meu pai me ensinou que se eu impor a mão sobre o enfermo e eu orar em nome de Jesus, você tem que ir embora, porque a titia tem que dar aula para nós. Dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Pegou na mão da titia e falou: pode levantar, você já está curada. 6 anos de idade. Disseram que ela não podia nem olhar para o lado. Aí ela fez assim, ela fez assim, ela bateu assim, nada. Ela pegou o menino no colo e correu para a secretaria. Chamou a diretora, contou para a diretora. A diretora olhou para o menino, pastor, e disse assim: você ora para mim? Ele falou: ajoelha aqui. Colocou a mãozinha dele na testa da diretora e disse assim: Satanás, porque você perturba os filhos dela e faz ela chorar. Na autoridade do nome de Jesus, o meu pai me ensinou que você tem que sair. Eu mando você sair da casa dela agora. A diretora deitou no chão e ela batia no chão e gritava: quem contou isso para esse menino? Ninguém sabe. Ele virou para ela e disse: o meu pai me ensinou que Jesus fala. E ele falou: você está pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para escutar a voz do Senhor? Porque Deus quer levantar uma geração cheia do Espírito dele. Há uma geração lá fora, há uma geração na rede social. Ela está dizendo o quê? Cessar os dons. Não existe dom espiritual. Eles não têm a experiência, não têm o conhecimento. Agosto de 2023, Deus levantou uma mulher e colocou do meu lado e disse assim: prepara, porque tu vai atravessar o oceano, a Europa te aguarda. Aí ela foi sentar, olha para o canto dela. Aí eu só fiz assim, ó. Eu não sei com quem eu vou. Ela não viu, eu só pensei. Ela levantou e voltou lá onde eu estava. Chegou para mim e disse assim: está preocupado com o bolso? Eu mandarei a passagem no teu portão. 2 semanas depois, no meu portão, quando eu fui ver o irmão, falou: me dá seus documentos, vamos olhar, data tal até a data tal. Falei: para quê? Porque nós vamos atravessar o oceano. Deus mandou pagar a sua passagem. Nós vamos para a Europa. Eu viajei, eu estava dentro do aeroporto de São Paulo, com R$400 no bolso, 8 horas da manhã, esperando o voo para Lisboa. Eu olhei para o céu, baixei a minha cabeça entre as pernas, falei: Jesus, o que eu vou fazer do outro lado com R$400? É 85 euros. Eu vou fazer o que com esse valor lá? Manda recurso para mim, eu preciso viajar. 20 minutos depois, meu telefone
irmão ainda não tem intimidade com ele, o conheço de vista. Ele me ligou e disse: irmão Nilson, eu acabei de sonhar com o senhor, acordei agora do sonho. Está tudo bem com o senhor? Disse: tá. Ele falou: tá não. Você me pergunta se está bem, eu digo que você disse que não. Ele falou assim: no sonho o senhor estava com a cabeça entre as pernas e o senhor falava algo com Deus. Não consegui fazer leitura labial e nem entendeu o que o senhor estava dizendo. Aí eu despertei do sonho e o Espírito de Deus me disse: pega tudo que está na tua conta, coloca na conta dele, porque o meu servo precisa viajar. Aí ele perguntou: o senhor está indo para onde? Falei: para a Europa. Então me dá a sua conta bancária, chave Pix. E eu viajei com R$1.030 na conta. Você pode levantar a mão e dar um brado de glória, porque esse Jesus está aqui. Olha para quem está do teu lado, diga a ela: ele é esse Jesus, é o seu. Esse é o seu Jesus, é o nosso, é o Deus da igreja. Sem dinheiro eu voltei lá de novo, com menos de um ano eu voltei na Europa. Deus pagou minha passagem. Alguém falou, Silas, que eu estou nadando no dinheiro. Glória a Deus. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que me chamou. Em 2017 eu ganhava 6 mil por mês. E ele disse: deixa tudo, porque eu vou cuidar de você. Eu resisti ao chamado. Esse senhor aqui foi meu pastor. Eu considero como meu pai. Por 3 vezes ele me ofereceu igreja para dirigir. Da primeira vez, eu passei a noite com dor de barriga, porque eu não me via. Ele é testemunha, pode perguntar para ele. Ele me deu 3 dias para responder a ele. E eu comecei a pensar. Eu 30 dias dentro da igreja, cuidando do povo. Eu corria para o banheiro, dor de barriga. Passei a noite. Mas quando eu pensava em fazer o que eu estou fazendo aqui nessa noite, ensinar a palavra, pregar a palavra, eu tinha alegria. Ali eu entendi que a minha chamada não era para o pastoreio, era para vir aqui dizer para você: o meu Redentor, ele ainda vive. O Deus da igreja ainda é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Ainda que alguém não crê, ainda que alguém não consiga ver, ainda tem uma igreja que ela crê no poder de Deus, no poder do Espírito, e que está cheia. Deus está chamando esta igreja para uma responsabilidade. Deus está convocando esta igreja. Qual os benefícios que eu e você adquirimos em estar cheio do Espírito? Poder para o serviço. Deus, ele encheu uma igreja. Os discípulos começaram a fazer a obra no poder do Espírito. A plenitude do Espírito Santo, ela capacita o cristão a realizar a obra de Deus com eficácia. Aleluia! Sabe por que às vezes nós não temos eficácia no trabalho que fazemos? Porque é eu que quero fazer com a minha própria força, é eu que quero fazer com o meu próprio entendimento. Mas Deus nos convida a obreiros. Deus quer levantar obreiros nesta era. Não é para mim observar se eu estou pregando certo ou errado, não. Deus quer levantar obreiros que tenham a visão do céu. Ao olhar para esta igreja, ele tem a visão de Deus. Ele sai de onde ele está e leva você aonde for necessário. Dezembro agora meu pai deu um AVC. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e eu viajei para lá. Fui lá ver o meu pai. Quando eu cheguei na cidade do meu pai, a minha esposa de longe avistou uma loja de linha. E ela disse: vamos ali comprar uma linha para me tecer. Ela gosta de ficar fazendo os trabalhos manuais dela. Ela não pôde vir comigo porque ela caiu, quebrou a rádio e deslocou o pulso. Está lá com o braço engessado. E quando nós entramos na loja, a moça que veio atender, quando eu olhei a moça, atrás dela projetou na parede a palavra EBD.
E o Espírito de Deus disse assim: ela era professora de criança na minha casa. Eu nunca tinha visto a moça. Eu cheguei por trás da minha esposa e disse assim: tá vendo essa menina aqui? Ela era professora de criança na RBD. Ela deu 2 passos e falou assim: eu era. Eu falei: o que Jesus te fez que você parou de ser? Ela disse: não foi ele, foi eu. Eu falei: mas o seu lugar está lá. Jesus está te chamando de volta. Ela atendeu a minha esposa. Minha esposa foi no caixa pagar. Ela falou: moço, posso te dar uma palavra? Eu falei: pode. Ela virou para mim e disse assim: moço, eu nunca concordei em pedir a Deus para usar ninguém para falar comigo. Mas essa noite o senhor acredita que eu orei? A minha alma estava tão angustiada que eu falei com Deus: usa alguém que nunca me viu, que não me conhece, e eu quero que o senhor fale comigo. Mas o senhor tem que falar dentro daquilo que eu fazia na tua casa, para me saber que é o Senhor. Você entendeu bem? Você entendeu direitinho? Você é cheio do Espírito Santo. Não é eu ficar aqui só. Não é isso não. Isso aqui é movimentar, é movimento. Você é cheio do Espírito Santo. É você estar com os olhos abertos para ver o que o olhar carnal não consegue ver. É você ter um ouvido espiritual para ouvir o que ninguém consegue ouvir. Ela virou para mim, eu virei para ela e disse: moça, para aumentar a sua fé, eu sou nascido e criado aqui, saí daqui com meus 15 anos de idade. Já está para 32 que eu moro em Minas Gerais. E eu cheguei hoje. Cheguei para dizer para você: o nosso Redentor está vivo e está esperando você voltar. E as lágrimas corriam no rosto dela. Sabe o que eu percebo, pastor Wellington? Nós convivemos com uma igreja onde a simplicidade estava entre nós, o temor estava conosco. Éramos nossos pais, nossos avós, nossos tios que eram cristãos, não tinha leitura, não sabia ler, não entendia direito, não sabia escrever o nome, mas quando era marcada a oração não faltava um, porque eles sabiam que a vida de oração era um momento de se relacionar com Deus. Aí convivemos com uma igreja que marca a oração, ela está igual daqui, está lotada de lugar vazio para ser preenchido. Eu creio que essa igreja é diferente. Quando o pastor chama para oração, todos estão aqui orando. Uma igreja que ora é uma igreja que tem manifestação de glória, é uma igreja que tem batismo com o Espírito Santo, é uma igreja que tem cura divina, é uma igreja que tem profecia, é uma igreja que o Espírito de Deus, ele tem liberdade de atuar no nosso meio. Deus quer levantar uma geração desta última hora, não de saudosismo, mas uma geração que Deus possa usar, Deus possa falar no nosso meio. Olha para quem está do teu lado, diga a ela aí: Deus quer te usar. Você está pronta para Deus te usar hoje? Você está pronto para Deus te usar hoje? Deus quer levantar crentes diferentes nesta última hora. Um cristão cheio do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando ele desce sobre nós, primeiro eu recebo capacitação, poder, força para me guerrear contra as trevas. Segundo, eu vou ser uma testemunha ocular de Jesus. Irmãos, eu fui pregando uma vigília de oração em Portugal, 3 horas da manhã. Eu estava ministrando, 3 e pouquinho eu estava terminando. Tinha gente caído pelo chão. Jesus batizou uma portuguesa com o Espírito Santo. O pastor subiu no púlpito, chegou para mim e falou: Nilson, o maior milagre é a salvação de uma alma. Para nós também é, mas ver uma portuguesa falando em línguas, para nós é milagre também, porque é difícil isso acontecer. E ela estava cheia do Espírito Santo. De repente chegou um casal no pé do altar. Aí o homem sinalizou para mim. Aí eu fui até ele. Aí ele começou a falar comigo:
não entendo nada do que vocês falam, mas tudo que ele falou eu entendi. E abre o rosto dele banhado em lágrima, e ele dizia assim: você fala a minha língua. E o pastor dizia: não, ele não fala. E ele insistia: não, ele fala a minha língua, e por sinal fala muito bem a minha língua. Eu entendi toda a mensagem dele. Ei, isso é o Espírito de Deus que faz. É só o Senhor que faz isso. É só Ele que visita coração. É só Ele que visita coração. É só Ele que visita lá o recôndito da sua alma. É só Ele que pode te erguer. É só Ele que te fortalece. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. O Espírito do Senhor Jeová, Ele está neste ambiente. A mulher estéril nesta casa vai ser mãe de filhos. Deus está neste lugar. Eu estou sentindo a presença dele. Eu sinto Deus neste ambiente. Porque o Senhor quer fazer uma obra muito maior. Fica de pé, o Senhor que está com a mão na boca. Isso. Fica de pé, por favor. Deus, Ele tem te visitado. O Espírito de Deus tem te falado na madrugada. Tem sonho que tu tem sonhado, moço. E às vezes você nem entende o que você sonhou. O irmão tem liberdade, pode ficar e falar: ó, tem nada a ver com o que você está dizendo. Mas Deus tem te comunicado algumas questões que o Senhor não tem relatado a ninguém, mas Deus tem falado contigo. Deus tem te levado a orar. Às vezes você ora com a alma doendo diante do que Deus tem te mostrado. E nessa noite Deus está derramando sobre ti uma glória. Há uma virtude do alto sendo derramada sobre a tua vida. Deus vai te levantar, porque é algo que dói a sua alma. Quando eu olhei para o Senhor, eu vi um pequeno caixão entre os seus olhos. Sempre que Deus me mostra isso é sinal de morte. Porém, quando Deus me mostra assim, é temor, é medo. E eu vejo o Senhor sempre fazendo assim, se ajoelhando por uma pessoa que é da família, e o Senhor clama para que ela não morra antes que o Senhor a alcance pela salvação. Esse tem sido um dos seus projetos para 2025, salvação. Na verdade, e Deus manda te dizer nessa noite: a tua oração foi ouvida. Ele entra lá na tua casa, Ele entra lá na tua família, porque a salvação, Ele entra lá na tua casa hoje, a partir de hoje. Deus vai fazer uma obra, porque há uma pessoa na tua família que é projeto de Deus. E Deus te visita hoje. A virtude de Deus te visita hoje. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele ainda é o refúgio desta igreja. Eu gostaria que você colocasse de pé nesta noite. O Senhor está conosco. Deus está neste lugar. Eu quero orar com você na noite de hoje. Eu quero orar com você na noite de hoje. Por favor, querido. Aleluia. Pegue na ponta do altar e olha para a igreja. Pega a conta mão aqui. Olha para lá. Ah, porque Deus manda fazer isso contigo hoje. Vendo o rebanho lá embaixo. Altar. Deus diz que o altar é teu lugar. Deus diz que há um rebanho para você cuidar. Deus diz para você preparar o teu coração, porque o tempo é já. Deus vai te levantar para você cuidar de um rebanho. Não sei qual dia, qual a hora, mas é breve o que Deus vai fazer contigo. Deus vai te tirar daqui e vai te colocar diante de um rebanho. Ele tem te dado capacitação,
Deus tem te dado temor, Deus tem te dado virtude, Deus tem te dado visão, teus olhos estão abertos e tu tem visto coisas que você não concorda. Pastor, faz favor, põe a mão sobre a cabeça desse moço, porque o Senhor disse para Paulo disse para Timóteo: pela imposição de mãos, desperta o dom que há em ti, que foi te dado por profecia. Tu disse que não tinha capacidade, mas o que te capacita está falando contigo hoje. E tem uma igreja testemunha, e tu te prepara, moço, porque a virtude do Espírito de Deus, ela desce sobre ti na noite de hoje. Deus está presente na casa. Deus está presente na casa. Tem glória de Deus. Levanta a sua mão para adorar a Ele na noite de hoje. Nossa, você. Eu estou vendo a palavra projeto. Está escrito na tua frente. E Deus está dizendo assim: diga a ela que eu sou gerador de recursos. É eu que coloquei no coração dela um projeto. Não sei o que é. Só vejo um projeto. É um projeto que você quer desenvolver na casa de Deus. Você está entendendo, meu? Amém? Você tem liberdade, não tem nada a ver com o que o Senhor está dizendo. Porém, Deus está dizendo assim: eu gerarei recursos. Coloca o projeto em prática. Eu abençoarei. Eu prosperarei o trabalho das tuas mãos. Eu serei o teu Deus. Por onde tu for, eu irei contigo, diz o Senhor. Deus está neste lugar, irmãos. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Meu Deus, eu quero orar contigo na noite de hoje. Pastor, eu decreto que você esse moço de blusa branca bem pro corredor. Você é isso. Você vai ganhar um abraço desse moço. E Deus está dizendo que nesse abraço Ele vai trazer para a tua vida um sentimento. Deus está mexendo no seu emocional, moço. Deus visita você nessa noite e Ele libera sobre ti por meio desse abraço. Porque às vezes você diz, você gostaria tanto de ter um abraço assim. Esse abraço é paterno. Deus aqui nessa noite. Tem cura de Deus aqui nessa noite. O Espírito de Deus está neste ambiente. Eu quero orar por você na noite de hoje. Ei, moço, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Alguém me arruma uma nota de qualquer valor. Cadê os homens do dinheiro aqui? Eu quero uma nota de qualquer valor. Rápido. Alguém me arruma, por favor. Moço, esse moço, sobe aqui, por favor. Vem cá, meu filho. Pega o senhor mesmo, pode segurar e corre, meu filho. Corre. Aproxima do pastor. Faz assim com a mãozinha para beber água. Olha para mim. Isso aqui é dele. Devolve para ele, tá? Isso aqui representa recurso. E Deus está dizendo que
tem uma necessidade que esse recurso vai suprir. Porém, você tem dito assim: Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho de onde tirar. Você tem liberdade. Você diz assim: eu não tenho de onde tirar, mas eu não quero pecar. Eu quero te servir com fidelidade. É assim que você tem falado. Não é verdade? Porém, essa nota, eu, sacerdote da casa, sobre nós, a igreja, ela é ungida por Deus, mas ele é o sacerdote que Deus colocou aqui. Sobre ele tem uma autoridade. Ele vai pôr essa nota na sua mão. Ela representa recurso. E Deus está dizendo para você: vou eu gerar recurso, vou eu apressar aquilo que tu disse para mim, e em breve vou eu tornar real o que o seu coração tanto anseia. Deus está entrando. Você entendeu? Você está entendendo, moço? Deus está gerando recurso. Pode ministrar na vida dele, pastor. Deus está entrando em áreas aqui que eu não posso, mas Deus está entrando. A minha direita aqui, nessa sala, ali, tem uma coluna nesse meio ali que precisa da intervenção de Deus. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, essa ala que tem uma coluna que precisa da intervenção de Deus, saia do seu lugar e venha aqui rápido, porque Jesus quer entrar numa coluna. Jesus quer visitar uma coluna aqui hoje. Ei, Jesus quer visitar, venha rápido. Jesus quer visitar. Deus está neste lugar. Moça, aproxima dela. Olha para mim, moça. Põe uma mão atrás da outra, assim, na coluna dela, nas costas dela. Fala com ela. Olha para mim. Fala com ela. Olha para mim. Ministra sobre a vida dela. Olha para mim, moça. Deus falou contigo que vai usar a sua mão, lembra? Eu estou mentindo. Deus falou que tem unção sobre a tua mão e a unção de cura. E você vem perguntando a Deus: que dia que eu vou usar isso? Quando? Não sei. Mas aí é a oportunidade que Deus está te dando. Deixa Deus te usar. E põe a mão, manda embora. O problema da coluna. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o Deus da igreja. Ele está conosco.
você.